Mais uma subscrição importante aqui no canal. Todas as subscrições mais importantes de todo o mercado de fundos imobiliários a gente vai cobrir aqui. A gente passa por todos, passando tudo que você precisa saber. E esse vídeo está riquíssimo em detalhes, a gente fez uma pesquisa muito grande, a gente realmente tem muita coisa para mostrar nesse vídeo para vocês, falando da emissão, falando um pouco de um comparativo com outros fundos. A gente tem uma linha de tempo que você só vai ver nesse canal aqui em relação à gestão ativa do fundo, então eu espero que vocês gostem de coração. E hoje é a vez do HFOF11, um dos fundos mais queridinhos do mercado. E eu acho que ele é queridinho por dois principais motivos. Primeiro, por causa da gestão ativa e segundo, por causa da taxa de administração. Vou colocar aqui um comparativo de taxa de administração do HFOF em comparação a outros fundos do mercado. Todos esses fundos bem importantes, né? A gente tem o BCFF11, que tem um patrimônio ali beirando 2 bilhões, o HFOF11 também está nesse patamar bilionário, mas em termos de taxa de administração, o HFOF é o melhor dessa lista, com 0,6% de taxa de administração, já juntando ali a administração e gestão. A gente tem aí o badalado SNFF11 com 0,73%, tem até vídeo aqui no canal, coloquei um card acima aqui que fala sobre esse IPO do SNFF11. Enfim, tem vários fundos de fundos aqui e o HFOF11 tem a melhor taxa. E por que é importante essa taxa de administração? Quando a gente escolhe um fundo de fundo, a gente está delegando, terceirizando as nossas escolhas através de uma outra gestora, confiando que essa gestora vai fazer boas escolhas e vai rodar um pouco a carteira ali e também ter acesso a alguns fundos que a gente não tem, que eles precisam ser investidores profissionais, investidores qualificados com um certo montante ali investido. E aí, através desse trabalho, eles cobram uma taxa para realmente fazer toda essa administração. Cada vez mais eu quero que existem fundos de fundos com menores taxas. Quando a gente tem um mercado amadurecido que nem os Estados Unidos, essas taxas chegam até 0,2%, 0,3% ao ano, que seria muito legal. Mas nessa lista vocês podem ver que o HFOF é o primeiro. E além disso, como eu falei, a gestão ativa. Vou colocar uma print aqui que vocês podem ver a gestão ativa no ano de 2020, um resumo que o fundo colocou. Eles falaram aqui nessa print que eles investiram cerca de 1,7 bilhões em cotas de outros fundos imobiliários, foram 67 ativos, e eles desinvestiram, ou seja, eles fizeram um giro de posições de 626 milhões, participando também de 21 emissões. E é bem legal a gente olhar esses números e tentar fazer um comparativo com outros que eu vou falar aqui nesse vídeo. Só para adiantar para vocês, se você somar a alocação mais o giro de posição, eles tiveram mais ou menos em termos de aquisições e vendas, vou colocar aqui uma barrinha visual para vocês, de uma proporção de 73% para 27%. Então, isso é bem importante também quando a gente vai analisar fundos de fundos. De qualquer jeito, nesse vídeo eu vou falar sobre tudo da emissão, vou falar de toda essa linha de tempo e tudo que você precisa saber. Bora pro vídeo. Então, indo direto ao ponto aqui. Primeira coisa que eu geralmente olho, quando eu já vejo um prospecto de uma nova emissão, eu olho o tipo de oferta. Essa é uma oferta 476. Se você não está familiarizado ainda, a oferta 476 é uma oferta restrita, priorizando a base de cotistas. Em geral, só os cotistas vão participar dessa emissão. Isso é para mim é um sinal verde. Além disso, a oferta 476 tem algumas características que diminuem taxas e também é uma emissão muito mais rápida. E essas taxas a gente já começa a ver quando a gente analisa o preço. O preço dessa emissão ficou em R$ 98,59. Esse é o preço que você vai pagar ali se você participar da emissão. Desses R$ 98,59, R$ 96,42 vai direto para o fundo e 2,17 é a taxa, aquela taxa que tem de toda a emissão, de toda a parte burocrática. Essa taxa representa, fazendo o cálculo sobre o 96,42, de 2,25% de taxa. É uma taxa que eu não acho excelente, mas é uma taxa bem abaixo de outras emissões. Essa semana aqui vai ter no canal a emissão, por exemplo, do HGLG11, que tem uma oferta diferente e realmente uma taxa maior. A gente teve o fundo do Tegaron's também, uma emissão polêmica, com uma taxa bem acima. Então, uma taxa plausível também contribui por causa dessa oferta 476. E esse valor de R$ 96,42 é exatamente o valor patrimonial por cota que hoje o HFOF11 vale. Então, em fundos de fundos, realmente é bem importante a gente atrelar o valor ali do fundo imobiliário
pelo seu valor patrimonial por cota. Então, essa emissão está com valor justo, também é algo positivo quando a gente compara com outras emissões. A proporção de preferência é algo curioso aqui. O fundo só vai aumentar ali 9,53%. Só que esse só não é pouco, porque o fundo já é bem grande. Então, esses 9,53% representam ali quase 200 milhões, 197 milhões de captação que o fundo vai ter. E eles também vão liberar um lote adicional bem significativo ali de quase 184 milhões de reais. Realmente é muita coisa. Então, quando eu olho isso aí, eu gosto de olhar também a última emissão, só por curiosidade. A última emissão a gente teve 292 milhões de captação e também um lote adicional bem significativo de 120 milhões. Só que a captação final, ou seja, o que realmente aconteceu, o que realmente entrou para o fundo, foi de 267 milhões, o que representa ali 64% de todo o total. Então, 64% entrou, é mais ou menos isso que eu espero entrar nessa nova emissão. E aí, para você saber a quantidade de cotas que você tem direito, você pega essa proporção de preferência, aqui o fator, para explicar para vocês, ficou em 0,0952, você multiplica pelas cotas que você tem. Então, exemplo, se você tem 30 cotas, multiplica por esse fator e, como é bem pouco, você tem direito, nesse exemplo aqui de 30 cotas, você tem direito a 2 novas cotas, então é bem pouco. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. Do lado positivo, geralmente não vai onerar você demais, a não ser que você tenha muitas cotas de HFOF11. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que também não te dá tanta vontade ali de abaixar o preço médio e talvez tenha outras oportunidades no mercado. Então, tem um lado positivo e negativo desse fator de proporção para o cotista. Falando um pouco do cronograma, eu sempre falo aqui no canal que todo dia é a oportunidade de você aprender. Então, eu acabei de falar que a oferta 476 é mais rápida, né? Então, quando a gente olha o cronograma, claramente a gente vê isso. Vou pegar o início e o final só para a gente comparar. A data base, que é aquela data que você precisa dormir com as cotas para você ter o direito, é dia 22 de abril. E a liquidação das sobras, ou seja, basicamente a última data ali desse processo de emissão é dia 21 de maio, ou seja, 29 dias de diferença entre a data base e a liquidação final das sobras. É muito rápido e entra realmente esses recursos muito rapidamente para o fundo imobiliário. Então a data base, como eu falei, dia 22 de abril, logo depois começa o período de preferência, que você pode indicar para a sua corretora se você quer participar, que vai do dia 26 de abril até dia 6 de maio, tudo aqui vou colocar para vocês verem. Liquidação logo depois, dia 7, depois que encerra a data de preferência, e logo depois da liquidação eles devem falar o fator de sobras, ou seja, aquele fator de todas as cotas que as pessoas não compraram. E aí você também pode participar das sobras, se você participou do período de preferência, e essas sobras vão ser do dia 11 de maio até dia 14 de maio, com liquidação uma semana depois, dia 21. Todos esses dados eu reuni em uma colinha que eu vou disponibilizar gratuita para vocês. Então essa colinha aqui, só para vocês verem, é uma imagem e vocês podem baixar essa imagem na descrição desse vídeo. E eu não vou pedir nada em troca, tá? Né? Eu não vou pedir nenhum nome, não vou pedir nenhum e-mail, realmente se você clicar lá você vai baixar diretamente. Você pode salvar no celular para você participar dessa missão e não perder qualquer data. E aí agora a gente vai falar um pouco da alocação. Essa é a parte mais importante do vídeo. Como que o HFOF realmente vai alocar esses novos recursos e quais são as estratégias e se esse fundo imobiliário realmente está sendo consistente, e tem muitos detalhes bem legais aqui para vocês. Então, primeira coisa para a gente analisar. Quais são os fundos que o HFOF mais investe? Então, vou colocar aqui uma print com a participação dos top 20 fundos imobiliários em termos de patrimônio líquido que o HFOF investe. Quando a gente olha esse portfólio aqui, a gente claramente vê que não existem vários investimentos em fundos de papel. Eles investem muito em logístico, em agências bancárias, no setor de varejo. Eles investem em vários fundos imobiliários aqui bem diferentes, lajes corporativas também. Então, por exemplo, tem o HLOG, que é um novo fundo de logística, que eles estão apostando ali quase 15%. Tem o HAAA, que realmente é uma aposta bem grande, porque ainda é um fundo imobiliário que tem poucos imóveis lá dentro, mas eles querem crescer muito através desses ativos AAA, que são os melhores do mercado. E assim, tem shopping, tem muita coisa que em geral, um investimento mais conservador em termos de fundos de papel, que é o que hoje está mais entregando. Mas o que eu acho mais interessante aqui, quando você investe em fundos imobiliários, é você realmente ter uma oportunidade de participar e ter uma posição em alguns imóveis e alguns fundos bem específicos que você não teria investindo direto. Por exemplo,
O quarto fundo imobiliário que eles mais investem é o PQAG. E esse o PQAG é um fundo imobiliário pouco conhecido no mercado, que só é um monoimóvel, só investe em um imóvel, que é um imóvel da Natura. Enquanto eu vou falar um pouco aqui, eu vou passar algumas imagens desse fundo que é realmente investindo no NASP. Quando a gente vê essas imagens aqui, a gente claramente vê que é um imóvel muito bom, é a sede da Natura, né? É um fundo que, o PQAG, que ele nem quer investir em outros imóveis. Realmente é um fundo que foi criado para investir só nesse imóvel. E é um imóvel, então, sem multi-inquilino, sem multi-região, sem multi-imóvel, realmente tem um risco atrelado. Só que é um ótimo imóvel, é um fundo que está sólido em relação ao inquilino dele, ao Natura. A Natura é uma grande empresa, uma empresa bem renomada, tem uma marca forte, tem um crescimento anual das receitas dos últimos 5 anos de 36%. Então, assim, faz todo sentido investir. Mas quando você investe ali no stock picking, né, quando você escolhe todos os fundos a dedo, às vezes é ruim você investir e correr um risco no PQAG dessa forma. Mas através de um investimento em um fundo de fundo, através de uma taxa de administração até baixa, que nem eu falei no início do vídeo, pode fazer todo sentido. Para mim, faz até um bom sentido. Depois de analisar um pouco dos investimentos que o HFOF faz, agora vamos olhar um pouco o resultado e um pouco da oscilação ao longo do tempo e essa consistência. Vou colocar aqui um gráfico dos dividendos dos últimos meses do HFOF 11. Eu poderia falar simplesmente aqui, ó, o dividend yield dos últimos 12 meses do HFOF é de 7,72%. Mas o que realmente entrega valor, uma oportunidade para você aprender e realmente entender um pouco o fundo, é a questão da gestão ativa, do giro e da consistência na entrega de dividendos. Então, quando a gente teve junho de 2020, até um pouco antes, eles estavam entregando bastante ali, cerca de 0,94%, 0,8%, e a cotação, vocês podem ver a cotação aqui embaixo em azul, a cotação estava ali em volta de R$ 114, R$ 116. Isso fazia que o fundo fosse negociado um pouco caro, né? Através de um PVP de 1,16, 1,14. Só que aí esse valor estava inflado por causa dos dividendos, e aí a gente consegue ver nesse gráfico aqui que eles estabilizaram ali em entregas de 50 centavos, 55 centavos, e o valor da cota só foi caindo. Então nesse gráfico a gente pode ver o valor caindo na barra em azul e as barras verdes, a entrega bem consistente. Teve um fato não recorrente em dezembro, entregaram um pouco acima, só que é um fundo que vem bem consistente, mas não um fundo que mais entrega. Então, para uma estratégia a longo prazo, até médio prazo, se você quiser entrar, é bem importante você analisar um momento ali para você não investir quando está em patamar muito acima. E por fim, eu analisei muito a questão da gestão ativa do fundo. Eu realmente olhei os relatórios, eu abri todos os últimos 6 relatórios do fundo e vou colocar aqui um gráfico bem bacana que você pode ver a relação entre compra, as aquisições e as vendas que o HFOF faz, esse giro recorrente. Dá para ver que em novembro e dezembro eles fizeram muitas compras, tirando esses 2 meses, está oscilando ali bem abaixo, mas tem meses que nem o mês de janeiro que eles compararam a mais, tem um pouco a menos como março e outubro, mas em geral eu gosto de olhar a proporção que nem eu falei no início do vídeo. Então nesse início de 2021, a proporção, quando você soma os dois e vê a proporção de cada, com 181 milhões de aquisições de janeiro, fevereiro e março e 161, a gente tem uma proporção ali de 53 para 27. Vou colocar aqui um gráfico na esquerda que vocês podem ver a barra visual. Ano passado foi o 73,27, então tá bem diferente. Aí eu olhei, não, vou tentar ver uns passar a mostrar maior e fui analisar e fui correr atrás dos relatórios de 2019. E foi a mesma coisa de 2020. A relação entre compra e venda foi um pouco abaixo em termos de valor nominal, mas a relação, a proporção também foi de 73,27, tá um pouquinho arredondado aí. Então, assim, de 2019 e 2020 foram as mesmas coisas. A gente teve novembro e dezembro com grandes aquisições, que foi logo depois da nona emissão. Por que eu tô falando tanta coisa assim? Por que eu tô falando todos esses detalhes? Porque aí quando você sabe todas essas informações, você sabe que com os novos recursos que vão entrar, as aquisições vão acontecer bastante e provavelmente o fundo vai tentar fazer uma proporção um pouco maior de aquisições para gerar o recorrente e giro de portfólio no futuro para tentar, sei lá, chegar no 70-30, 73-27 para realmente equilibrar um pouco mais com a gestão ativa que eles sempre fizeram e sempre funcionou. E depois de falar todos
todos esses detalhes, de passar por todo o cronograma e todos os detalhes do fundo, respondendo a pergunta diretamente, vale ou não a pena entrar nessa emissão. E para mim, isso aqui não é recomendação, isso vale para o meu perfil de investidor, isso vale para a minha opinião dentro da minha estratégia. Então, por favor, estude, não baseie suas decisões através de qualquer vídeo no YouTube, através de qualquer influência, mas para mim vale com certeza você investir aqui. Por quê? Primeiro, tem uma pequena proporção, então não vai fazer tanta diferença e você provavelmente pode ter caixa para as outras movimentações. Então a proporção ali realmente é uma oportunidade de você também ajudar um pouco o fundo e abaixar um pouquinho o seu preço médio, caso realmente você investir um pouco acima dos R$ 98. Além disso, você tem, como eu falei, acesso a ótimos imóveis sem correr tanto risco, por exemplo, o PQAG. Então você tem isso também. Além disso, a gestão está bem consistente e através dessas últimas informações que eu passei, eles provavelmente vão fazer várias aquisições nos próximos meses para gerar esse portfólio e gerar mais receita recorrente. Então, tudo casa também com a questão consistente e para tentar um pouco aumentar esses dividendos que eles vêm entregando nos últimos 12 meses. Fundos de fundos, historicamente, não tem uma valorização tão grande quanto outros fundos imobiliários, outros tipos. Só que dentro de uma estratégia e um risco calculado, para mim, faz total sentido para eu realmente participar ali de alguns imóveis. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você viu valor em qualquer coisa, se você aprendeu, viu qualquer coisa que fez você aprender sobre o HFOF11, dê uma moral lá, se inscreva no canal e curta esse vídeo, que a gente fez muita pesquisa por trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga a gente também no Instagram, @ohenriquedutra. A gente está compartilhando muito conteúdo bacana lá, principalmente em relação a fundos imobiliários e ações. A gente vai falar muita coisa também de criptomoeda, produtividade, empreendedorismo, estoques, tudo bem completo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.